Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui na Vila de Viana para juntos partilharmos a palavra de Deus. Hoje o nosso estudo estará centralizado no livro de João, capítulo 14. Mas antes que a gente entre no nosso estudo de hoje, convido você a dar um like na nossa página para que assim o Evangelho possa chegar a muitos. Conforme eu disse, o nosso tema está centralizado no livro de João, capítulo 14, na qual nós encontraremos a promessa que Jesus fez para todos nós. É bem verdade que hoje nós estamos cansados com esse mundo, com as dificuldades, sofrimento, a angústia que esse mundo nos apresenta. E a meio a tudo isso em que a gente passa, Jesus nos deixou uma grande promessa. E nós temos por conhecimento que Jesus já esteve cá nesse mundo. Ele morreu na cruz do Calvário, ele morreu numa sexta-feira e no primeiro dia Jesus ressuscitou. Mas antes que Jesus isse para os céus, ele nos deixou essa grande promessa que está no livro de João capítulo 14. Eu vou ler convosco. Diz assim a palavra do Senhor. João 14, versículo 1, 2 e 3. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amados, essa é a grande promessa que Jesus fez para todos nós. Jesus, sabendo que os seus filhos passariam por tribulações, ele nos deixou essa promessa. Ele disse que não se turbe vossos corações, que os corações de vocês não ficam aflitos. Creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus diz que eu estou aí, eu irei preparar lugar para vocês. E quando eu vier, eu irei de vos levar, vocês estarão lá onde eu estou. Que grande promessa maravilhosa que Jesus faz para todos nós. Essa é a esperança que nos mantém em pé. Isso tudo nos indica que o sofrimento, a angústia, a fome, a dor, a doença, a morte, um dia vai terminar. Um dia vai terminar. A vontade de Jesus, a vontade de Deus é salvar os seus filhos. Amados, Deus não nos criou para a gente sofrer. Deus não nos criou para a gente adoecer. Deus não nos criou para a gente morrer. Tudo quanto a gente passa nesse mundo é por consequência da desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Mas Deus nos promete vir à nossa busca. Deus promete acabar com o sofrimento. Deus promete acabar com a dor que hoje em dia nos atravessamos. No livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, Deus diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. O que é bom e agradável diante do nosso Salvador? Diante de Deus. O versículo 3 ou o versículo 4 nos responde: que quer que todos os homens se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. Deus deseja que a gente nos salvemos, que viemos ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo e a vontade de Deus. Salvar todo mundo, mas infelizmente nem todos serão salvos. Por quê? Porque hoje nem todos querem saber de Deus. Hoje as pessoas querem andar nos seus caminhos, pensando que são donos das suas próprias vidas. Amados, essa vida não nos pertence. Essa vida pertence a Jesus, porque é Ele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Então nós pertencemos a Ele. Quem morreu na cruz do Calvário não foi Satanás. Quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus. Então essa vida pertence a Ele. Muitas pessoas hoje em dia dizem: não, essa vida é minha, eu é que sei o que vou fazer com ela. Amado, essa vida não é tua. Se Deus hoje falar que vou te tirar a vida, Deus vai te tirar a vida. Isso para nos fazer entender que a vida pertence a Ele. Então, amados irmãos, esse é o desejo de Deus, te salvar e me salvar. No livro de Mateus, capítulo 24, Jesus faz a comparação dos tempos de Noé com esse nosso tempo. Jesus disse assim no livro
de Mateus capítulo 24, versículo 37, 38 e 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam sem casamento, até o dia em que Noé entrou na água. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amado, Jesus compara o tempo de Noé, conforme acabei de mencionar, com o nosso tempo. No tempo de Noé, as pessoas se distraíam com os prazeres do mundo. Comiam, bebiam, casavam e davam sem casamento. Amados irmãos, o tempo de Noé com o nosso tempo, parece que não há muita diferença. E parece que até no nosso tempo o pecado se alastrou mais. Hoje as pessoas estão distraídas com os prazeres, divertimentos desse mundo. É assim que Satanás trabalha para prender as pessoas para não se entregar a Jesus Cristo. Então Jesus faz essa grande comparação. E concernente à segunda vinda de Jesus, uma vez que nós estamos à espera dele, e ele disse que eu estou aí preparado lugar para vocês vir outra vez. Amado, tudo indica, pelos acontecimentos desse mundo, que Jesus brevemente vem. O mundo está no fim. O mundo está no fim. Então Deus nos dá chance, nos dá oportunidade hoje para a gente nos rever e abrir o nosso coração para lhe aceitar. Deus ama o seu povo. Deus ama o mundo. E nós vamos conseguir compreender no livro de João capítulo 3, versículo 16, a grande prova do amor de Deus para conosco, onde João diz assim: Deus amou de tal maneira o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vê só o tamanho do amor de Deus para a humanidade, a ponto de dar o seu Filho para morrer em favor de nós. Deus não quer nos perder. Deus quer nos salvar. Esse é o desejo de Deus. A salvação não se paga, é pela graça. Mas muitos, pelos caprichos desse mundo, vão perder a salvação. Mas a boa notícia é que Jesus foi preparar lugar para nós. A grande pergunta é: será que você vai pertencer naquele grupo que serão levados para os céus? Ou vai pertencer naquele grande grupo que Jesus vai lhe dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno? Qual grupo você vai pertencer? Então a decisão é hoje. De qual do grupo você vai pertencer? Hoje Deus nos dá a oportunidade. Não vamos adiar mais a nossa entrega para Jesus. Deus nos chama. Deus nos convida para que a gente entregamos a nossa vida a Ele. Lembrando sempre na grande promessa que Ele nos fez no livro de João. Não se esquecendo de que um dia o sofrimento, a dor, a angústia vai terminar. É só mais um bocadinho de tempo. Um dia viveremos felizes. No mundo, num lar em que não haverá maldade, não haverá ódio, não haverá inveja, não haverá doença, não haverá morte, só haverá felicidade. E aí estaremos para sempre com Jesus. Eu sei que muitos têm passado por situações difíceis nessa vida, mas o nosso convite, a nossa oração é que confie em Deus e medite na promessa de João, capítulo 14, de que Jesus foi preparar lugar para vocês e brevemente Ele vem te buscar. Brevemente, não falta um minuto. Medite nessa promessa, medite nessa passagem. Que Deus abençoe grandemente você. A nossa oração é que tu abra o coração para Jesus. Que Deus abençoe e, se não permitir, estaremos novamente no próximo estudo. Esperamos por ti.